Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Estamos começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do oitavo ano do Educandário Universo Infantil. Pois é, pessoal, estou com uma notícia aqui boa para vocês, né? Semana que vem haverá a avaliação de vocês, certo? Haverá a prova de vocês. Eu vou explicar para vocês como vai ser a prova. E aí, prestem atenção, não pule o vídeo, porque senão vai ter várias pessoas me procurando no privado, assim como aconteceu com as outras turmas. Eu vou tirar as dúvidas da prova aqui. Então, prestem atenção. Professor, como é que vai ser a prova? Então, vamos lá. A prova ela vai conter 4 questões, certo? Ela vai ser impressa e vocês vão ter que ir buscar na escola e depois devolver na escola, certo? Para mim poder pegar e corrigir, ok? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá na escola, vão pegar a prova e vão ter no prazo de 3 dias. Provavelmente eu vou deixar a prova lá na terça ou quarta-feira, certo? E vocês vão ter até a sexta-feira para responder e devolver na escola, certo? Então, voltando. Haverá 4 questões. E o que é que vocês vão fazer nessas questões? Vocês vão calcular, certo? Resolver a conta, certo? Depois que resolver a conta, vocês vão escrever uma pequena frase, um pequeno textozinho, coisa pouca, explicando como você chegou a esse resultado, certo? Eu vou resolver aqui algumas alternativas, algumas questões aqui e vou explicando para vocês mais ou menos como é que vai ser na prova, certo? Então vocês vão fazer isso, ok? Vocês vão calcular e escrever o que você fez, certo? Para chegar no resultado. Então vamos lá. Vocês podem acompanhar essas questões? Sim. Aí, professor, qual vai ser o conteúdo? Então vamos lá. O conteúdo, pessoal, vai ser somente o seguinte. Vocês vão estudar. Cadê? Vocês vão estudar grandezas proporcionais, certo? Ó, grandezas proporcionais, certo? Aí vai envolver. Ó, isso é o que vocês vão estudar. Grandezas proporcionais. Está na página 39, certo? Comece na página 39, ó. Grandezas proporcionais, aí vem grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais na página 40, certo? Aí vem na página 41, regra de 3 simples, na página 41, certo? E na página 43, regra de 3 composta. Pronto, é só isso, conteúdo, certo? Aí, o conteúdo, tudo vai ficar aqui. Eu não vou colocar no grupo da sala não, certo? Vocês vão ter que ter acesso ao vídeo, ok? Porque eu tô notando que a gente coloca o vídeo, eu coloco o vídeo no YouTube, mas poucas pessoas estão acessando. Então, todas as informações estão aqui no vídeo, certo? A única informação que eu vou dar no grupo é que quando é que a prova vai estar lá na escola e quando é que vocês vão ter que me devolver, certo? Então vamos lá. Aí na página 52, tá esses 3 exemplos que eu vou dar aqui hoje, certo? Para a gente relembrar como é que faz a regra de 3, ok? Então vamos lá. Deixa eu tentar dar o zoom aqui. Pronto. Nós vamos resolver, pessoal, primeiro, essa questão número 14, certo? Que diz assim, ó. Em um livro de 130 páginas, há 40 linhas em cada página.
Se houver 30 linhas, qual seria o número de páginas desse livro? Certo? Então vamos lá. Vamos relembrar aqui como é que a gente resolve as regras, as famosas regras de 3, certo? Então vamos lá. Para resolver a regra de 3, eu tinha explicado aqui, pessoal, que a gente tem que seguir alguns passos, né? Então vamos relembrar aqui quais são esses passos. Primeiro passo. O primeiro passo, pessoal, a gente... Deixa eu só ampliar aqui para vocês poderem ver melhor. Então vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é identificar as grandezas, ok? Então nós vamos identificar as grandezas, ok? Lembrando, o que são as grandezas? Grandezas são tudo aquilo que pode ser medido ou contado, certo? Então, toda questão, ela vai lhe dar um número de alguma coisa. Então, essa alguma coisa, pessoal, é a grandeza, certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo sempre vai lhe dar duas informações, certo? Então, vocês vão ter que anotar as informações. Anotar as informações, certo? Antes e depois, ok? Eles sempre vão lhe dar assim, uma informação antes e depois. Vamos dizer assim, antes eram tantas máquinas e agora passou a ser tantas. Então ele dá uma informação antes e depois. Então vocês vão anotar essas informações antes e depois, ok? Terceiro passo. Terceiro passo, pessoal. Vocês vão classificar, certo? Em grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais, certo? Grandezas diretamente proporcionais é quando um aumenta e uma grandeza aumenta e a outra também vai aumentar, certo? Grandezas inversamente proporcionais é quando um aumenta, por exemplo, uma dobra e a outra divide pela metade, certo? Essa é a grandeza inversamente proporcional. Depois disso, aí tem um passozinho que é o 3.1, que eu gosto de chamar 3.1. 3.1, pessoal, só vai ocorrer se, quando você classificar, você inverter as grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, vocês vão inverter as grandezas inversamente proporcionais, ok? Vocês vão fazer isso, certo? Inverter as grandezas inversamente proporcionais, ok? Quarto passo. O quarto passo é escrever as razões, certo? E por último, resolver. Ok? Então, a gente vai seguir esses 5 passos, certo? Deixa eu só tirar aqui. Pronto, esses são os 5 passos, certo? Então, nós vamos agora resolver essa questão que eu passei aí, que tá aí na página de vocês, a questão 14 da página 52. Nós vamos resolver seguindo esses passos, certo? Então, vamos lá, questão 14. Eu vou deixar assim na horizontal mesmo, pessoal, mas vocês podem estar acompanhando a leitura no livro de vocês. Então, vamos lá. O que é que diz aí? 14. Em um livro de 180 páginas, há 40 linhas em cada página. Se houvesse 30 linhas, qual seria o número de páginas desse livro? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo?
Identificar as grandezas. Então, quando vocês forem identificar as grandezas, vocês vão se perguntar, a questão está me dando um número de quê? Então, se vocês voltarem na questão, ela está me dando um número de, em um livro de 180 páginas. Então, ele me dá aqui, ó, um número de páginas, certo? Páginas. E me dá também a 40 linhas. Então, me dá um número de linhas, ok? Pronto, pessoal. Esse é o primeiro passo. Identificar as grandezas. Então, já identifiquei as grandezas, certo? Como deu duas grandezas, então eu posso concluir que isso é uma regra de 3 simples, certo? Regra de 3 compostas é se desse 3 ou mais grandezas, certo? Ah, professor, e como é que resolve a regra de 3 compostas? Do mesmo jeito, vocês vão seguir os mesmos passos, só que a diferença é que vocês vão só mudar que quando tiver 3 grandezas, vocês vão multiplicar duas dessas grandezas, certo? Eu vou passar o exemplo aqui, vocês vão ver. Então, vamos lá. Então, esse já foi o primeiro passo. Nós identificamos aqui as grandezas, certo? Qual é o segundo passo? Anotar as informações antes e depois. Então, o que é que diz antes em relação ao número de páginas? Antes eram 180 páginas. Então, vou colocar aqui, ó, 180 páginas, certo? E depois, o que é que diz em relação às páginas? Na verdade, depois em relação às páginas, não sabe, né? Ele quer que a gente descubra a quantidade de páginas. Então, se ele quer que a gente descubra, então nós vamos colocar aqui, ó, X, certo? Agora vamos analisar em relação ao número de linhas. O que é que ele diz? Antes ele tem quantas linhas aí? Antes são 40 linhas, certo? 40 linhas. E agora? E agora, depois ele disse assim, ó, se houvesse 30 linhas, depois são 30 linhas. Pronto, pessoal, se vocês perceberam, eu já encerrei aqui o passo número 2. Anotei as informações antes e depois. Agora nós vamos fazer o terceiro passo, que é classificar em grandezas diretamente proporcionais ou grandeza inversamente proporcional. Então, pessoal, quando vocês forem comparar, vocês vão fazer a comparação das outras grandezas em relação à grandeza que está o x. Quem é a grandeza que está o x? É páginas. Então, eu vou comparar linhas em relação a páginas, ok? Então, vamos analisar o seguinte. Se eu escrever aqui, no caso, quando eu tenho 40 linhas, eu tenho 180 páginas, não é isso? Ou seja, uma página tem 40 linhas, certo? Se eu escrever 30 linhas, eu vou precisar de mais páginas ou menos páginas? Por exemplo, já pensou você escrever uma linha por cada página? Já pensou quantas páginas vão ter? Se você diminuir o número de linhas, o que é que vai acontecer com o número de páginas? Se você parar para prestar atenção, o número de páginas vai crescer, né? Quanto mais linhas, menos páginas. E menos linhas, então nós vamos ter muita mais páginas aí. Então, o que é que vai acontecer? Então, quando a gente diminui o número de linhas, o que é que acontece com o número de páginas? O número de páginas vai aumentar. Então, perceba, pessoal, que isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional, certo? Grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, nós já fizemos o terceiro passo, que é colocar as grandezas inversamente proporcionais. Classificar, né? Em GIP ou GDP. O que é que diz o terceiro passo? O terceiro passo diz inverter as GIPs. Então, o que é inverter, pessoal? Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como essa daqui é grandeza inversamente proporcional, então eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um corte aqui e aqui. E vai ficar assim, ó. O 30 que estava embaixo, ele vai para cima. O 40 que estava em cima, ele vai para baixo, certo? E agora, pessoal, o quarto já fizemos aqui que foi inverter, né? A grandeza inversamente proporcional. Jogamos de baixo para cima e de cima para baixo. Agora a gente vai anotar, escrever as razões, né? Como é que se escreve as razões? Então vamos escrever aqui essa primeira razão. Quem é o número que está em cima? 180. Então vou colocar aqui, ó, 180 sobre x é igual.
que é o número que está em cima? É o número 30. Vai ser 30 sobre, que é o número que está embaixo, sobre 4. Pronto, é isso, certo? Agora, é só resolver o quinto passo, que é resolver, né? Fazer o quinto passo. Então, vamos lá. A gente, como é que resolve uma regra de 3, ó? Multiplicando os meios pelos extremos, certo? Aí, vamos lá. Nós vamos fazer aqui, ó. X vezes 30, eu tenho 30x. 180 vezes 40, eu tenho 7.200. Ok? Agora vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma equação normal, então eu tenho aqui, ó. X vai ser igual a 7.200 dividido por 30. Aí aqui o que é que eu posso fazer para facilitar, ó? Corta aqui, certo? E aí eu vou dividir 720 por 3. Então eu vou ter aqui que x, certo? Vou colocar aqui embaixo, ó. X vai ser igual a 240. Ok? Se eu dividir aí, ó, divide. Se eu quisesse dividir 7.200 por 30, também daria 240, certo? Aí agora vamos lá. E na prova, professor, só vou calcular e fazer isso? Não. Na prova agora você vai ter que fazer assim, ó. Como é que a gente chegou a esse resultado? Aí vocês fazem, ó. Vocês escrevem assim. Como são duas grandezas. É um exemplo, tá entendendo? Como são duas grandezas inversamente proporcionais, certo? Aí vocês vão lá. Como são duas grandezas inversamente proporcionais, eu escrevi a razão tal por tal, certo? Vocês vão só redigir o que você fez. Ou então vocês podem fazer assim, ó. Primeiro eu identifiquei quem eram as grandezas. Poderiam ter escrito assim, né? Pode escrever assim. Primeiro eu identifiquei quem são as grandezas, que no caso as grandezas são páginas e linhas. Em seguida eu anotei as informações antes e depois, que era o número de páginas antes era 180, e depois eu teria que descobrir qual era o número de páginas. Em seguida eu escrevi que as grandezas antes eram 40 linhas e depois eram 30 linhas. Como páginas e linhas elas são inversamente proporcionais, então eu multipliquei 180 sobre x, eu igualei 180 sobre x com 30 sobre 40, certo? Vocês vão escrever tudo aquilo que você fez, escreveu assim por meio de texto, certo? Quem tiver dúvida é só me procurar. Professor, como é que eu vou escrever? Aí vocês vão fazer isso, certo? Aí vocês dizem assim, para descobrir o número de páginas, a gente teve que fazer uma regra de 3. É uma regra de 3 simples, inversamente proporcionais, envolvendo as grandezas linhas e páginas, onde a gente teria que igualar 180 sobre x com 30 sobre 40 e resolver a regra de 3 simples. Aí você pode fazer isso, certo? Vocês vão escrever do jeito de vocês, ok? Do jeito que vocês acharem aí. Professor, aí quantas linhas? A linha é quanto vocês quiserem aí, certo? Vamos resolver aqui a questão número 15. Questão número 15, certo? A questão número 15 é assim, ó. Em uma escola foram consumidos 900 pães por 30 crianças durante 12 dias, certo? Isso aí tem no de vocês podem acompanhar a questão 15. Em uma escola foram consumidos 900 pães por 30 crianças durante 12 dias. Essa escola recebeu mais 18 crianças. Em quantos dias serão consumidos
1.500 pães por todas essas crianças. Então, vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é a gente anotar, identificar as grandezas. Então, a questão está me dando um número de quê? Então, vamos lá. A questão está me dando um número de... Aqui diz, ó, em uma escola foram consumidos 900 pães, certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, pães, certo? Depois, ela me dá um número de 30 crianças. Então, ó, me dá um número de crianças, certo? E depois ela me dá um número de dias, certo? Dias. Então é isso que a questão me dá. Pães, crianças e dias. Eu já identifiquei a grandeza. Já foi o primeiro passo. Segundo passo. Anotar as informações antes e depois. Então, antes eu tinha quantos pães? Antes eu tinha aí, pessoal, 900 pães. Então, ó, 900 pães. Quantas crianças? Eu tinha 30 crianças. E em quantos dias? Em 12 dias. E agora o que é que eu tenho? Agora eu tenho, aqui diz, essa escola recebeu mais 18 crianças. Então, eu vou colocar o 18 aqui? Não. Por que não, professor? Porque ela recebeu mais 18. Então, eu tenho 30 mais 18, 48. Essa escola recebeu mais 18 crianças em quantos dias? Aqui ele não está dizendo o número de dias, então ele está perguntando o número de dias. Se está perguntando o número de dias, então eu coloco X. Em quantos dias serão consumidos 1.500 pães? Certo? Então já anotei as informações antes e depois. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos olhar a situação e fazer a comparação, né? Classificar em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, como é que a gente vai fazer essa comparação? Sempre em relação com a grandeza que está o x. Então, vou comparar pães em relação aos dias. Então, preste atenção. 900 pães eu consumo em 12 dias. 1.500 pães eu vou consumir em mais dias ou menos dias? Se vocês pararem para analisar, a gente vai consumir em mais dias, né? Então, o que é que acontece? Como aqui eu aumentei o número de pães, o que é que aconteceu com o número de dias? Também aumentou. Então, vou dizer que pães são grandezas diretamente proporcionais, certo? Agora vamos esquecer os pães e falar sobre crianças. Então, ó, 30 crianças consomem em 12 dias, certo? 48 crianças vão consumir mais tempo ou em menos tempo? Perceba, ó, que quanto mais gente comendo, mais rápido vai terminar, menos tempo eu vou levar para terminar essa comida, né? Então, o que é que vai acontecer? Como o número de crianças aumentou e o número de dias diminuiu, então crianças são grandezas inversamente proporcionais, certo? Beleza. Feito isso, pessoal, vamos agora para o próximo passo. O próximo passo é inverter as grandezas inversamente proporcionais. Então, inverter as grandezas inversamente proporcionais, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quem são as grandezas inversamente proporcionais? Somente crianças, porque aquela é diretamente. Então, não vou mexer nessa e nem vou mexer nessa, só vou mexer na do meio, certo? Então, o que é que diz aqui? Nós vamos ter que inverter. Então, vamos inverter aqui, ó. O que é que vai acontecer, ó? O 48 vai para cima e o 30 vai para baixo. Pronto, só isso, certo? Agora a gente vai escrever as razões, certo? Então prestem atenção na hora de escrever as razões. Primeiro, pessoal, vocês vão colocar na frente sempre aqui está o x. Então quem aqui está o x? Né? Dias. Então eu vou colocar dias aqui na frente. Vou começar por ela, certo? Ó, então eu tenho, ó, 12 sobre x. Aí vamos colocar o igual, certo? Quem é a próxima? Pães. Pães é 900 por 1.500. Professor, e essa outra, o que é que eu faço com ela? A gente vai multiplicar, certo? Ó, multiplicando por 48 sobre 30.
ok? A gente faz isso. Professor, agora tá difícil. O que é que eu faço? Vamos transformar essa regra de 3 composta em regra de 3 simples. Como, professor? Multiplicando essa fração vezes essa. E como é que multiplica a fração? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, certo? Aí o que é que vocês podem fazer para facilitar a multiplicação de vocês? Vocês podem estar simplificando, certo? As frações. Perceba que aqui ó, é 900 sobre 1.500. Eu posso simplificar isso aqui por 100, cortando esses dois zeros, certo? Aí perceba que eu vou ter agora, ó, 9 quinzeavos, 9 sobre 15, certo? Perceba também aqui, pessoal, que se eu quiser, eu posso também simplificar isso aqui, certo? Se eu simplificar isso aqui por 3, certo? Eu vou ter aqui, ó, 16 sobre 10, certo? Aí, professor, só simplifica se eu quiser, só se você quiser. Se você não quiser, você pode multiplicar 900 vezes 48, 1.500 por 30, ok? Aí vai dar a mesma coisa, certo? O problema é que vai dar número maior. Então, para não ficar essa bagaceira, eu vou só reescrever aqui novamente, já com essa parte simplificada, certo? E se eu quiser simplificar mais ainda aqui, ó, eu posso simplificar por 2, que vai me dar 8 sobre 5, certo? A questão de simplificar, pessoal, nada mais é que facilitar a nossa conta, certo? E se eu quiser simplificar esse aqui também, eu posso simplificar ainda mais esse aqui também, certo? Eu posso deixar aqui, se eu quiser, ó, eu posso simplificar aqui por 3 e esse por 3, que vai me dar 3 sobre 5, ok? Então, a questão de simplificação é vocês quem vão trabalhar, certo? Para não ficar essa bagaceira, eu vou só reescrever aqui. Professor, eu não quero simplificar. Não tem problema. Vocês podem multiplicar normal. Esse vezes esse e esse vezes esse. Professor, e se tivesse outra grandeza? A gente iria multiplicar esse vezes a outra. Certo? Então, de forma totalmente simplificada, vai ficar assim, ó. 3 sobre 5 vezes 8 sobre 5. Certo? Vai ficar assim. De forma simplificada. Se eu não simplificasse, eu iria multiplicar isso vezes isso vezes isso. Daria a mesma coisa? Sim, daria a mesma coisa. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 3 vezes 8, certo? Então, ó, vou repetir aqui, ó. 3 vezes 8 dá 24. 5 vezes 5 dá 25. Certo? Aí, vamos lá, pessoal. O que é que a gente faz aqui? Vamos fazer a nossa regra de 3, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. 24 vezes x, certo? 24 vezes x dá 24x, ok? 12 vezes 25 dá 300, certo? Aí vamos lá. Agora eu vou ter aqui, ó, x é igual a 300 dividido por 24. X vai ser igual a 12,5, certo? 12,5 é o resultado da divisão de 300 dividido por 24. Então, nós temos aqui 12,5 dias. Professor, mas não existe 12,5 dias. Se a questão está pedindo em dias, você pode colocar assim. Se não, vocês poderiam colocar 12 dias. E quanto é metade de um dia? Metade de um dia são 12 horas. Então, 12 dias e 12 horas. E aí, pessoal, agora vem a parte chata. O que é que vocês vão fazer nessa questão aí, quando vocês terminarem de calcular? Aí vocês vão dizer, né? Como é que vocês fizeram para encontrar o x? Então, vocês analisam assim, ó. Aí vocês podem escrever assim. Eu estou falando, mas vocês podem escrever, certo? Vocês podem escrever assim, ó. Para descobrir o x, nós tivemos que fazer uma regra de 3 composta, utilizando as grandezas pães, crianças e dias, onde identificamos que crianças, a grandeza criança é inversamente proporcional à grandeza dias, e aí fizemos a relação da seguinte forma:
12 sobre x é igual a 900 sobre 1.500 vezes 48 sobre 30. Então, tivemos que inverter a grandeza crianças porque ela era inversamente proporcionais. Resolvendo a regra de três compostos, nós identificamos aqui 12,5 dias. Pronto, é só isso, vocês podem fazer, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Até eu iria passar 3 exemplos, mas vai ficar muito grande, certo? Mas é basicamente isso, pessoal. Vocês só assistiram isso, vão ser só 4 questões. E aí vocês vão ter aí, provavelmente, da terça ou quarta até a sexta-feira para poder fazer e entregar. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp. Ok? Valeu!